O Lar Adventista, capítulo 49. Auxiliadores da mãe. Filhos, participantes da sociedade do lar. Tanto as crianças como os pais têm importantes deveres a cumprir no lar. Deve-se lhes ensinar que constituem uma parte da organização do lar. São alimentados, vestidos, amados e cuidados, e devem corresponder a esses muitos favores, assumindo a parte que lhes cabe nas responsabilidades do lar e trazendo toda a felicidade possível à família da qual são membros. Ensine cada mãe a seus filhos que eles são membros da sociedade da família e devem levar sua parte de responsabilidade nessa sociedade. Cada membro da família deve levar sua responsabilidade tão fielmente como os membros da igreja levam as responsabilidades das relações da igreja. Sejam os filhos informados de que estão ajudando papai e mamãe ao fazerem pequenos recados. Dá-lhes algum trabalho para que vos faça e diz-lhes que mais tarde terão tempo para brincar. As crianças têm a mente ativa e precisam ser empregadas para que ergam os fardos da vida prática. Jamais devem ser deixados a escolher sua ocupação. Devem os pais controlar esta questão. Pais e filhos têm obrigações. Os pais estão sob a obrigação de alimentar, vestir e educar seus filhos, e estes de servir a seus pais com alegria e fervente fidelidade. Quando os filhos deixam de sentir a obrigação de partilhar com seus pais trabalhos e encargos, como se sentiriam então se seus pais deixassem de sentir sua obrigação de cuidar deles? Deixando de cumprir os deveres que recaem sobre eles de serem úteis a seus pais, de aliviar-lhes as cargas, fazendo que possa ser desagradável e trabalhoso, os filhos perdem a oportunidade de obter a mais valiosa educação que os capacitaria para a prestatividade futura. Deus deseja que os filhos de todos os crentes sejam ensinados desde os mais tenros anos a partilhar dos trabalhos que os pais têm no cuidado por eles. É-lhes dada no lar uma parte para seu dormitório e o direito a um lugar à mesa da família. Deus exige que os pais alimentem e vistam seus filhos, mas as obrigações entre pais e filhos são mútuas. De sua parte é requerido dos filhos que respeitem e honrem seus pais. Não devem os pais ser escravos dos filhos, fazendo todo o sacrifício, enquanto se permite aos filhos que cresçam livres de cuidados e preocupação, deixando todos os encargos repousarem sobre os pais. Indolência é ensinada pela bondade irrazoável. Os filhos devem ser ensinados muito jovens a serem prestativos, a ajudarem-se a si mesmos e a outros. Muitas filhas, nessa idade, podem, sem dor na consciência, ver sua mãe trabalhando, cozinhando, lavando ou passando a ferro, enquanto elas se assentam na sala de visitas e leem histórias, fazem tricô, bordados e etc. Elas têm o coração insensível como uma pedra. Mas de onde se origina o erro? Quem são, em geral, os mais culpados disto? Os pobres, os enganados pais. Passam por alto o bem futuro de seus filhos e, em sua errônea compaixão, deixam-nos assentados em indolência ou se lhes permite fazer coisas de pouca importância que não exigem exercício da mente nem dos músculos e desculpam suas filhas indolentes, alegando que são débeis. Que as fez débeis? Em muitos casos, tem sido o errôneo procedimento dos pais. Uma porção razoável de exercício ao redor da casa ajudaria tanto o corpo como a mente. Mas as crianças são privadas disto em virtude de falsas ideias, até que tomam aversão pelo trabalho. Se vossos filhos não são acostumados a trabalhar, logo estarão cansados. Queixar-se-ão de dor no lado, nos ombros, membros cansados, e estareis em perigo de, por simpatia, fazer vós mesmos o trabalho em vez de permitir que sofram um pouco. Seja o trabalho das crianças muito leve de início, aumentando-se cada dia um pouco, até que possam fazer uma soma razoável de trabalho sem se cansarem. Perigos da indolência. Foi-me mostrado que muito pecado é resultado da preguiça.
Mãos e mentes ativas não acham tempo para dar ouvidos a toda a tentação sugerida pelo inimigo. As mãos e os cérebros ociosos, porém, estão sempre em condições de ser controlados por Satanás. Quando não devidamente ocupada, a mente demora-se em coisas impróprias. Os pais devem ensinar a seus filhos que a ociosidade é pecado. Nada há que mais conduz seguramente ao mal do que levar todas as cargas dos filhos, deixando-lhes a vida sem objetivo, na indolência, sem nada fazer ou ocupando-se com o que lhes aprouver. As crianças têm a mente ativa e, se não a ocupam com o que é bom e útil, farão inevitavelmente o que é mal. Conquanto seja justo e necessário que tenham recreação, devem ser ensinados a trabalhar, devem ter horas regulares de trabalho físico, bem como para leitura e estudo. Vede que tenham ocupação de trabalho proporcional à sua idade e sejam supridos com livros úteis e interessantes. Ocupação útil, a mais segura salvaguarda. Uma das mais seguras salvaguardas para a juventude é a ocupação útil. Tivessem eles sido educados em hábitos industriosos, de maneira que todas as suas horas fossem utilmente empregadas, e não teriam tempo para lamentar sua sorte ou para sonhos inúteis. Estariam em pouco perigo de formar hábitos ou associações viciosas. Se os pais estão tão preocupados com outras coisas que não podem manter os filhos convenientemente empregados, Satanás os manterá ocupados. As crianças devem aprender a levar as cargas. Os pais devem despertar para o fato de que a mais importante lição para seus filhos é de que devem aprender a desempenhar sua parte na condução das tarefas do lar. Os pais devem ensinar seus filhos a ter um ponto de vista prático da vida, compreendendo que devem ser úteis no mundo. No lar, sob a supervisão da mãe sábia, meninos e meninas devem receber sua primeira instrução no assumir encargos da vida. A educação da criança para o bem ou para o mal começa nos primeiros anos. Quando os mais velhos se tornam maiores, devem ajudar a cuidar dos membros mais jovens da família. A mãe não deve cansar-se fazendo o trabalho que os filhos podem e devem fazer. A satisfação de tomar parte nas tarefas. Ajudai vossos filhos, pais, a fazer a vontade de Deus, mostrando-se fiéis no cumprimento dos deveres que de fato lhes pertencem como membros da família. Isto lhes dará a mais valiosa experiência. Ensinar-lhes que não devem centralizar o pensamento em si mesmos, que não devem fazer o que só a eles dá prazer, nem deleitar-se a si mesmos. Pacientemente, educai-os para que aprendam a desempenhar sua parte no círculo da família, a tornar um sucesso seus esforços de participar dos encargos da mãe e do pai, dos irmãos e das irmãs. Assim terão satisfação em saber que são realmente úteis. As crianças podem ser educadas para se tornarem prestativas. Elas são, por natureza, ativas e inclinadas ao trabalho. E esta atividade é susceptível de ser treinada e dirigida no rumo certo. Os filhos podem, quando jovens, ser ensinados a levar diariamente suas pequenas cargas, tendo cada um alguma tarefa particular para realizar, da qual seja responsável diante de seu pai ou tutor. Aprenderão assim a levar o jugo do dever na juventude, e o desempenho de suas pequenas tarefas se tornará um prazer, dando-lhes felicidade que só é alcançada pelo fazer o bem. Irão se acostumar ao trabalho e responsabilidade, e encontrarão prazer no trabalho, compreendendo que a vida lhes oferece mais importantes ocupações que os divertimentos em si. O trabalho é bom para as crianças. Elas ficam mais felizes se utilmente empregadas grande parte do tempo. Seus inocentes divertimentos são desfrutados com maior prazer depois de haverem desempenhado com sucesso suas tarefas. O trabalho fortalece tanto os músculos como a mente. As mães podem fazer de seus filhos preciosos ajudadores. E no mesmo passo em que são ensinados a serem úteis, podem elas mesmas alcançar conhecimento da natureza humana e como tratar com esses jovens e imaturos seres, conservar o coração aquecido e jovem pelo contato com esses pequenos.
E como seus filhos olham para ela em confiança e amor, podem olhar para o querido Salvador em busca de auxílio e guia. Crianças que são convenientemente educadas, ao avançarem em idade, aprendem a amar essa espécie de trabalho que torna mais leve a carga de seus amigos. Assegura equilíbrio mental. No cumprimento de sua parte das tarefas, podem melhorar a memória e alcançar o correto equilíbrio do espírito, bem como estabilidade de caráter e diligência. O dia, com sua rotina de pequenos deveres, demanda reflexão, cálculo e planejamento de ação. Tornando-se os filhos mais velhos, mas ainda deve ser exigido deles. Não se lhes impõe a tarefa exaustiva, nem seu trabalho deve ser prolongado de modo que se afadiguem e desanimem, mas deve ser cuidadosamente selecionado tendo em vista o desenvolvimento físico mais desejável e o cultivo apropriado da mente e do caráter. Une os obreiros da terra com os do céu. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres diários como o caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola na qual devem ser preparadas para a realização de um serviço fiel e eficiente, quão mais agradável e honroso lhes pareceria o seu trabalho. Cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação, ligando os obreiros da terra com os seres santos que cumprem a vontade de Deus no céu. Trabalho é constantemente feito no céu. Ali não há indolência. Meu pai trabalha até agora, disse Cristo, e eu trabalho também. Não podemos supor que quando vier o triunfo final e tivermos as mansões para nós preparadas, que a indolência será nossa porção e que viveremos num feliz estado de nada fazer. Fortalece os laços domésticos. Na educação doméstica dos jovens, o princípio da cooperação é inestimável. Os mais idosos devem ser os ajudantes dos pais, tomando parte em seus planos e partilhando de suas responsabilidades e encargos. Tomem os pais e as mães tempo para ensinar os filhos, mostrem que apreciam o auxílio deles, desejem sua confiança e gostem de sua companhia. E as crianças não serão tardias em corresponder. Não somente isto suavizará o encargo dos pais e receberão as crianças um ensino prático de valor inestimável, mas também haverá fortalecimento dos laços domésticos e consolidação dos próprios fundamentos do caráter. Promove o crescimento mental, moral e espiritual. As crianças e os jovens devem achar prazer em tornar mais leves as obrigações do pai e da mãe, demonstrando abnegado interesse no lar. Ao suportarem com alegria a parte das responsabilidades que despesa sobre os ombros, estão recebendo instrução para se tornarem aptos para posições de confiança e utilidade. Cada ano devem fazer progressos, trocando gradual, mas seguramente sua conduta de meninos e meninas pela de verdadeiros homens e mulheres. No fiel desempenho de simples deveres do lar, os rapazes e as meninas lançam os alicerces da excelência mental, moral e espiritual. Dá saúde ao corpo e paz de espírito. Com certeza a aprovação de Deus repousa com a amável confiança sobre as crianças e jovens que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família, partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Serão recompensados com saúde do corpo e paz de espírito, e fruirão o prazer de ver os pais tomarem parte nos entretenimentos sociais e nas saudáveis recreações, prolongando assim a existência. Os filhos exercitados para os práticos deveres da vida sairão de casa para ser membros úteis da sociedade, com educação muito superior à que se adquire confinado em uma sala de aulas em tenra idade, quando nem a mente nem o corpo está suficientemente forte para resistir à atenção. Em alguns casos, seria melhor que as crianças tivessem menos trabalho na escola e mais treino para a realização das tarefas domésticas. Sobretudo, deviam ser ensinadas a ser solícitas e prestativas. Muita coisa a ser aprendida dos livros é de muito menos importância do que as lições de atividade prática e disciplina. Assegura sono reparador. As mães devem levar consigo as filhas para a cozinha e ensiná-las pacientemente.
Sua constituição ficará melhor por fazer esse trabalho. Seus músculos adquirirão vigor e resistência, e serão mais saudáveis suas meditações e mais elevadas quando chegar o fim do dia. Talvez se achem fatigadas, mas quão doce é o repouso depois de uma justa medida de trabalho. O sono, o suave restaurador da natureza, revigora o corpo fatigado e prepara-o para os deveres do dia seguinte. Não deis a entender a vossos filhos que não importa se eles trabalham ou não. Ensinai-lhes que seu auxílio é necessário, seu tempo é valioso e que contais com seus serviços. É um pecado deixar que as crianças cresçam indolentes. Exercitem elas seus membros e músculos, mesmo que os cansem. Se não são ativados, como pode a fadiga fazer-lhes mais dano a eles do que a vós? Há uma evidente diferença entre cansaço e exaustão. As crianças necessitam mais frequentemente mudança de atividade e intervalos de repouso que as pessoas adultas, mas mesmo quando ainda bem jovens, devem começar a aprender a trabalhar e se sentirão felizes ao pensamento de que estão sendo úteis. Seu sono será mais tranquilo após saudável atividade e se sentirão refeitos para o próximo dia de trabalho. Nunca dizer, meus filhos me atrapalham. Oh, dizem algumas mães, meus filhos me atrapalham quando procuram ajudar-me. Assim faziam os meus, mas supondes que eu permitia que eles o soubessem? Elogiai vossos filhos, ensinai os mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra. Isto é melhor que ler novelas, que fazer visitas, que seguir as modas do mundo. Contemplando o modelo. Por algum tempo, a majestade do céu, o Rei da Glória, foi apenas uma criança em Belém, e não podia representar mais que uma criança nos braços de sua mãe. Na meninice, ele não podia fazer senão a obra de uma criança obediente, cumprindo os desejos de seus pais, fazendo aquelas tarefas compatíveis com sua habilidade de criança. Isto é tudo o que às crianças compete fazer, e devem ser educadas e instruídas para que possam seguir o exemplo de Cristo. Cristo agiu de tal maneira que abençoou a família em que foi achado, pois sujeitou-se a seus pais e assim fez a obra missionária em sua vida no lar. Está escrito: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. É o precioso privilégio dos pais e dos mestres cooperar em ensinar as crianças como participar do contentamento da vida de Cristo mediante o aprender a seguir o seu exemplo. Os primeiros anos do Salvador foram anos de prestatividade. Ele era ajudador de sua mãe no lar, estava tão certamente cumprindo sua missão ao desempenhar as tarefas domésticas e trabalhar no banco de carpinteiro, como quando empenhado em seu ministério público. Em sua vida terrestre, Cristo foi exemplo a toda a família humana e era obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhava com as próprias mãos na oficina de Nazaré. Enquanto ele trabalhava na infância e juventude, iam-se-lhe desenvolvendo a mente e o corpo. Não gastava negligentemente as energias físicas, mas de maneira a conservá-las sãs para que fizessem em todos os sentidos o melhor trabalho. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem.